Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula de revisão começa agora. Sim, nós vamos revisar tudo o que nós vimos na última aula sobre populismo e desenvolvimento do Brasil. Bom, você lembra que eu falei que o populismo é uma política feita por políticos, onde esse político ele vai tentar se aproximar do povo em troca de apoio. Essa aproximação vai ser através de direitos, vai ser frequentando os mesmos lugares que as pessoas estão, se aproximando do povo e através também de discursos, de propaganda política. Então, aquele político que ele é acessível, nós podemos falar que esse cara é um populista, porque ele está no meio da população, porque ele governa para o povo e acaba que quando o povo se identifica com esses políticos, o povo acha que o político é igual. Então, faz com que o povo se aproxime e apoie esse político, certo? E aí eu também falei que antes de 1930, a economia do Brasil era totalmente agrária, tinha poucas indústrias aqui no Brasil. Então, o principal produto exportador era o café. Só que esse café, ele vai entrar em crise com a crise do capitalismo de 1929, certo? E aí vai vir a dúvida. Bom, se toda vez que o capital entrar em crise, o Brasil entra em crise também. Por quê? Porque só tem café aqui. Então tá na hora de modernizar a indústria do Brasil. E aí o Getúlio Vargas, ele vem com essa proposta de quê? De modernizar o Brasil, trazer indústrias e começar a produzir vários produtos aqui no Brasil. Quem não vai gostar nadinha dessa história vai ser os coronéis, que são os donos das fazendas, certo? Os produtores de café. Só que aí o Getúlio vem e começa essa modernização. Então vamos para a tela, pessoal. Bom, nós vamos falar de populismo, industrialização e nacionalismo. Bom, primeiro tópico, industrialização e fortalecimento do Estado desenvolvimentista. No início do século XX, o Brasil era muito dependente da produção e exportação do café, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Essa dependência mostrou seus limites com a crise de 1929, quando os preços do café despencou e muitos produtores foram prejudicados. Com a Revolução de 30 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o Estado começou a planejar o desenvolvimento nacional, incentivar a indústria, controlar áreas estratégicas e intervir mais diretamente na vida econômica e social. Então nós vamos ter aí a criação da Vale do Rio Doce em 1942 e da Companhia Siderúrgica Nacional, que mostrou que o governo queria controlar áreas estratégicas como a mineração e a siderurgia. A industrialização, portanto, foi vista como caminho para modernizar o Brasil. E aí nós temos a chegada do populismo, que foi uma forma de fazer política no Brasil entre as décadas de 30 e 60. Nele, o político buscava se apresentar como defensor do direito do povo, principalmente dos trabalhadores. Essa relação, muitas vezes, passava por discursos emocionais, propaganda, promessas sociais e contato direto com as massas. Como eu falei, esse político ele sempre vai estar em contato com o povo. O povo vai ter acesso a ele. Não quer dizer que esse político seja igual ao povo, certo? Não quer dizer que esse político seja bom e também que não seja mal. Mas a maioria está ali somente para ganhar voto, para fazer com que o povo acredite no que ele está falando. No entanto, o populismo também tinha limites. Ao mesmo tempo em que concedia direitos, o governo tentava controlar os trabalhadores e evitar movimentos sociais autônomos. Então ele dava com a mão e tirava com a outra. Ele deu direitos, eles davam direitos aos trabalhadores, ao povo,
Só que ele não admitia qualquer tipo de oposição, não podia haver oposição. Durante o governo de Getúlio Vargas, foram criadas leis trabalhistas, essas leis que nós usufruímos hoje, que nós somos amparados também, como salário mínimo, jornada de trabalho regulamentada, férias remuneradas e carteira profissional. Em 1943, essas normas foram reunidas na Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. Por isso, Vargas passou a ser chamado de pai dos pobres. Bom, o nacionalismo econômico defendia que o Brasil deveria controlar seus recursos naturais. Essa ideia ganhou força principalmente no segundo governo de Getúlio Vargas, de 50 a 54. Para muitos nacionalistas, o Brasil deveria dominar áreas como a energia, petróleo, mineração, transporte e indústria de base para crescer com autonomia, ou seja, não depender do capital estrangeiro. O Brasil ele deveria se desenvolver e exportar ao invés de importar produtos. Bom, a campanha O Petróleo é Nosso mobilizou estudantes, trabalhadores, militares, nacionalistas e intelectuais. Em 1953, Vargas criou a Petrobras, empresa estatal responsável pela exploração do petróleo. No governo de JK, 56 a 61, o desenvolvimento ganhou outro formato. Seu plano de metas prometia fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. O governo investiu em energia, transporte, indústria e na construção de Brasília. Bom, o populismo brasileiro, ele ampliou direitos dos trabalhistas e aproximou parte da população urbana do Estado. No entanto, essa cidadania era limitada. Uma das contradições do populismo foi oferecer direitos, mas controlar a organização dos trabalhadores. Os sindicatos dependiam do reconhecimento do Estado e essa atuação era vigiada. O governo buscava evitar greves, conflitos sociais e movimentos que ameaçassem a ordem política. Em meio à Guerra Fria, essas reformas foram acusadas de aproximar o Brasil do comunismo. E em 1964, os militares derrubaram João Goulart e instalaram uma ditadura. Esse golpe marcou o fim do período populista e interrompeu a experiência democrática de 1946. Bom, galera, espero que vocês tenham relembrado tudo que nós vimos na última aula, porque agora chegou aquela hora que vocês adoram, certo? Que é a hora da atividade. Quero ver se vocês estão craques, hein? Bora lá! E aí, muito fácil, né? Sabia que você tinha acertado tudo. Então agora para confirmar a gente vai corrigir. Então presta bastante atenção, pega aí seu caderno, sua caneta, seu lápis, sua borracha, certo? Vamos lá. Bom, questão 1. O populismo no Brasil, especialmente entre as décadas de 1930 e 60, pode ser caracterizado como A. Um sistema político baseado na autonomia total dos movimentos sociais, uma forma de governo em que o líder estabelece uma relação direta com as massas, combinando concessão de direitos e controle político. C. Um regime exclusivamente autoritário, sem qualquer apoio popular. D. Um modelo econômico baseado na ausência do Estado. E E. Uma política voltada apenas para as elites agrárias. Bom, essa aí tá de mão beijada, essa aí você acertou, certeza. Populismo, pessoal, popular. Vamos lá, então, não tem como ser outra. B. Uma forma de governo em que o líder estabelece uma relação direta com as massas. Massas são vocês, é o povo, é eu, é toda a sociedade. Combinando concessão, ou seja, está dando direitos e controle político. 2. A campanha O Petróleo é Nosso, que levou à criação da Petrobras em 1953,
expressa um movimento importante do nacionalismo brasileiro. Esse movimento demonstra a intenção de privatizar os recursos naturais brasileiros, B, o desinteresse da população nas decisões econômicas, C, a defesa do controle estrangeiro sobre o petróleo nacional, D, a mobilização social em favor da soberania econômica e do controle estatal dos recursos naturais, e E, a substituição da industrialização pelo setor agrícola. Bom, essa aí está errável. Desculpe o português, essa aqui não tem como errar, galera. D, a mobilização social em favor da soberania, ou seja, liberdade econômica e do controle estatal dos recursos naturais. A Petrobras é uma empresa nacional, não tem um dono. Quem é dono da Petrobras é o Brasil. Então, como é o Brasil, é essa empresa quem vai explorar os recursos naturais, ou seja, o petróleo. Então, a Petrobras, que é uma empresa do Brasil, certo? Vai extrair esse petróleo, vai vender esse petróleo e o lucro desse petróleo fica no Brasil. 3. A formalização do trabalho por meio da carteira de trabalho permitiu ao Estado brasileiro A. Ampliar o controle sobre o mercado de trabalho e garantir direitos legais. B. Reduzir a fiscalização das relações trabalhistas. C. Eliminar os vínculos empregatícios formais. D. Substituir a legislação trabalhista por acordos individuais. E E. Impedir o crescimento da classe trabalhadora urbana. Vamos lá. A formalização do trabalho por meio da carteira de trabalho permitiu ao Estado brasileiro, obviamente, é a letra A, ampliar o controle sobre o mercado de trabalho e garantir os direitos legais. Pessoal, quando você tem uma carteira assinada, você está respaldado, ou seja, o seu direito está garantido. Por isso que é bom você ter uma carteira assinada, você ser um CLT, certo? Como assim? Férias você recebe, se você estiver doente, você precisar faltar, você não vai ser demitido. Se você, mulher, engravidar, você vai ter direito a uma licença maternidade sem deixar de receber, você não vai ser demitida por isso. Então, quem tem carteira assinada tem os seus direitos garantidos, certo? E agora a gente vai para aquele momento que vocês adoram, que a gente vai decolar para o futuro, que vem aí uma questão bem difícil, certo? De Enem, essa daí tá difícil. Bora ver se você acertou, hein? Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá. O plano de metas organizou-se em torno de áreas consideradas fundamentais para o desenvolvimento nacional. Entre essas áreas destacam-se. Vamos lá. O que o plano de metas de Juscelino Kubitschek queria? A. Cultura, educação e lazer. B. Saúde, turismo e comércio exterior. C. Defesa militar, diplomacia e agricultura. D. Energia, transporte, indústria e alimentação. E. Segurança pública, tecnologia e comunicação. Beleza, ganhou um ponto. Mentira, quem acertou, quem marcou a letra D. O que é esse plano de metas? Obviamente, é desenvolver setores do Brasil. A energia, transporte, indústria e alimentação. E aí, pessoal, acertou? Tenho certeza que sim. Mais uma vez, nessa nossa atividade de revisão, está aí tudo que nós vimos na última aula. Espero que você tenha relembrado, espero que a maioria de vocês tenham acertado essas questões. E a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre vários presidentes do Brasil. E na próxima aula, nós vamos
trazer vários outros, certo? Então a aula de hoje de revisão está ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham relembrado. E é isso, até a próxima aula. Um grande beijo e tchau!